no final do ano, foi conturbado, que eu tive que fazer a cirurgia de emergência, então vocês contribuíram para o grupo e eu não dei o retorno que vocês precisavam. Então, como eu prometi em março, estou aqui para falar. Esse vídeo é exclusivo para vocês, estou mandando direto para que vocês possam ouvir. Vou fazer um resumo do que a gente viu. Então, assim, primeiro quero dizer que eu tenho certeza que as vivências que a gente teve nesse grupo, que foi um grupo muito coeso, muito maravilhoso, essas vivências, elas foram excelentes, elas contribuíram para mudar a vida de vocês, a nossa vida, porque eu também mudo junto com os grupos, cada vez vai reforçando mais. Para alguns as mudanças foram maiores, outras menores, mas eu tenho certeza que alguma coisa no hábito de vocês mudou. E olha, qualquer pequena mudança nos hábitos de vida fazem muita diferença. Isso está comprovado. Então, e essa coisa de ir e voltar, isso faz parte de mudar os hábitos. Às vezes a gente está mais carente e a gente tem desejo daquele alimento que foi afetivo. Nós estamos com vontade de afetividade e aquele alimento nos mostra isso. Então, a gente não muda assim, nós não somos que nem um robô. Vamos mudar a nossa concepção. Agora eu mudo um botãozinho aqui, que nem na minha Neble querida aqui, ó, minha mamãe poderosa. Olha, faz 8 dias que ela teve bebê. Não, fazem 4, 5 dias só. E olha como ela está saudável, as duas. Isso é alimentação, né, minha nega? Fala aí para eles, ó. Viu? Minha nega dando testemunho aqui. Então isso, a alimentação é fundamental, né? E para provar isso, eu quero mostrar para vocês um estudo feito com 223 mil pessoas na Alemanha. Esse estudo mostrou várias coisas. Primeiro, que a alimentação mata mais que o cigarro. É a primeira causa no mundo de morte e invalidez. Gente, isso é muito significativo, é muito grave. Pequenas mudanças em nós podem fazer toda a diferença. Então vamos fazer essas mudanças, vamos praticar essas mudanças. Eu estou tentando achar um lugar que eu fique mais visível para vocês, vamos dizer assim, talvez com mais sol em mim. Então, gente, nessas 23 mil pessoas mostrou isso, e mostrou muito mais. Mostrou que tem uma alimentação, vamos falar aqui só em incluir, não em excluir, tá? Esqueçam excluir, não posso isso, não posso aquilo, tirem isso da cabeça, vamos pensar em incluir. Nessa pesquisa, eles incluíram uma alimentação que nós nutricionistas chamamos com grande densidade nutricional. Ou seja, é uma alimentação que tem muitos nutrientes, que traz muitos fitonutrientes, uma alimentação que vem para a vida, que tem nutrientes que favorecem a vida. Então, eu não acho lugar aqui, desculpem, aqui eu acho que fica melhor, né? Então, sai daí, Pantera. É bom, ela também quer participar. Então, voltando. Nós temos que pensar numa alimentação que seja importante para nos trazer vida. Que uma alimentação favorável à vida, que se chama alimentação pró-vida. Rica em fitonutrientes, com alta densidade de nutrientes. Quando eu falo em nutrientes, eu estou falando em fitoquímicos. Em fitonutrientes, eu estou falando em resveratrol, eu estou falando em zeaxantina, eu estou falando em carvacrol, enfim, os fitonutrientes que são favoráveis à saúde. Não, meu amor, sai, que são favoráveis à saúde. E esses fitonutrientes foram que foram colocados para esses 23 mil pessoas.
E o que aconteceu? O que essa pesquisa mostrou? Que a simples inclusão de fitonutrientes na alimentação reduziu em 71% o risco de câncer, principalmente câncer de cólon, que nós falamos quando falamos sobre o intestino. Reduziu, olha só, gente, 90% a diabetes mellitus. Tem um outro estudo que mostra que uma simples ação em cima da alimentação, sem nenhum outro tipo de tratamento, promoveu uma redução dos índices de glicemia, que pode reverter o diabetes. Então, quem está aí com sobrepeso, que está com uma glicemia elevada, que está com aquela intolerância à glicose ou pré-diabetes, uma interferência somente na alimentação, 90%, isso é quase que eliminar o diabetes, 90% do risco de diabetes. E quem está com a doença reduz também. E outro dado importante, 80% do risco de infarto, reduz em 80% o risco de infarto. E infarto é uma das primeiras causas de mortandade no mundo, né? E em 50% o risco de AVC. E aí, gente, vamos lá, não vamos desistir. Olha esses dados, isso aqui eu não estou inventando, são coisas que eu já percebi. Eu tenho mais de 30 anos de clínica de nutrição. Então, eu tenho muita experiência e eu já percebia lá em 1990 que os pacientes diabéticos ou com colesterol alto, eles não chegavam a fazer a dieta exatamente como eu mandava. É muito difícil fazer 100%. Nem eu consigo fazer, às vezes, 100%. Mas as pequenas interferências já baixavam a glicemia e já reduzia o risco. Eu lembro aqui o exemplo de um coronel da FAB, que ele começou ele estava na reserva e era um coronel de infantaria. Ele era muito ativo, assim, pessoal, o infante, tem muita atividade física, né? E aí ele estava obeso, não, mas estava assim, quase lá, né? Quase obeso. E diabético. Então ele vinha para o grupo e até a endocrinologista um dia me falou: Gladys, eu já mandei ele para o oculista, eu acho que ele não enxerga direito, que ele vem com as camisas sujas. E ele era um homem assim, que a gente conhecia ele, um homem muito cuidadoso. E de repente ele estava viúvo e vinha com a camisa meia suja. E não é porque ele não cuidasse da roupa dele, ele não enxergava. Aí passou um tempo, ele chegou no grupo um dia e disse: gente, eu estou com muita vergonha, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu me dei conta que eu vinha participar do grupo, vinha constar com a camisa suja. Ele disse: por que vocês não me falaram? Eu não enxergava. Agora, ele disse assim: eu não estou conseguindo fazer tudo o que a Gladys fala, mas o que eu consegui fazer, eu voltei a caminhar, tenho disposição agora para caminhar. Ele disse: antes eu não tinha ânimo para caminhar, agora eu tenho. E eu estou enxergando melhor. E aí eu vi que as minhas camisas estavam sujas. Me desculpe, agora eu lavei. Olha, a mesma camisa que eu vi na semana passada. Gente, isso é muito compensador para a gente, né? E ele é um homem que continuou. Daí ele disse assim: antes eu pensava em caminhar e fazer uma atividade física, mas não tinha ânimo. Então, assim, ó, primeiro passo, primeira medida que nós temos que fazer é mudar o nosso combustível, mudar o que a gente coloca dentro da gente, para ter coragem, para ter condições de ir para fazer uma atividade física, uma caminhada. Ela te dá mais disposição, te dá mais energia. Eu vou, já que nós estamos aqui no sítio, estou gravando isso aqui no sítio, eu quero falar para vocês assim, ó. Aqui nós trocamos o trator, compramos um trator novo. Tá, muito lindo, maravilhoso. O Zé, que é o nosso capataz aqui, ele se enganou e botou gasolina no trator. E esse trator ele usa óleo diesel S10. Daqui a pouco ele foi para a roça, quando ele voltou apavorado: Gladys, o trator está saindo fumaça. Chamei os técnicos, era o combustível errado. Quase que se foi o trator novinho.
Aí tiraram aquele combustível, lavaram com óleo diesel, bem o motor, foi deixado uma semana parado, secando, e depois foi colocado o diesel S10 e pronto, está funcionando lindo, maravilhoso, não causou nenhum déficit. Por que eu estou falando isso? Gente, a gente cuida do trator, tu compra um carro, tu procura botar combustível bom, tu faz revisão, e a nossa máquina a gente enfia margarina, enfia coisas que não são para o nosso. Comer margarina, comer produto industrializado, pizzas prontas, tudo que vem embalado e industrializado, margarina, óleos de péssima qualidade, é como botar gasolina no meu tratorzinho novo, tá? Que eu tô pagando ainda. Então, vai pifar. Nós somos uma máquina, só que somos uma máquina muito mais sofisticada do que aqui os homens fazem. Então, vamos lá, gente, vamos colocar o combustível que se deve dentro da nossa máquina. E daí, então, falando nisso, só para fazer uma revisão para vocês, eu anotei aqui, eu vou seguir no roteiro para não me... Então, nós temos isso. Então, alimentação com densidade nutricional rica em fitonutrientes, ela, só repetindo, reduz em 71% o risco de câncer, principalmente câncer de colo, em 90% o risco de diabéticos. A ação na alimentação pode reverter o diabetes. Eu sou um exemplo, mas depois eu falo. E 80% do infarto e 50% dos derrames, dos AVCs. Vale a pena, né, gente? Vale a pena. Não desistam, vamos lá. Alguma mudança esse grupo fez, vocês têm consciência e mesmo inconscientemente vocês estão lá. Nós temos, assim, que voltar a fazer aquilo. Nunca esqueçam o que eu disse. Antes de colocar um alimento para dentro da boca, por mais apetitoso, por mais prazeroso que ele pode ser, pergunta para ele, conversa com esse alimento. Quais são os fitonutrientes que tu tem? O que tu tem aí? Quando eu colocar e te engolir, eu vou perder o controle. A gente perde o controle do alimento depois que a gente engole. A gente não controla mais ele, não. Aí ele vai agir lá, ele é traiçoeiro. Pergunta. Pega um sorvete, que agora está quente. Pega um sorvete. Ah, sorvete, maravilhoso, cheiroso, gostosíssimo. O que tu tens e o que tu vai fazer comigo depois que tu entrar lá e eu não te enxergar mais? Entrar dentro do meu corpo. O que tu vai fazer lá? Sorrateiramente. E aí ele vai dizer, eu tenho gordura hidrogenada, eu vou provocar uma baita de uma reação inflamatória em você, em ti. Eu vou fazer teu corpo achar que tá com um corpo estranho, daí tu vai ficar inflamado. Aí quando tu vai ficar inflamado, tu não vai conseguir emagrecer, mesmo que tu coma só alface e beba água. Tu vai fazer resistência à insulina. As tuas células não vão mais reconhecer a insulina e daí tu vai aumentar a tua glicose. Tu pode ficar diabético. Posso entupir as tuas artérias e aí elas vão endurecer e aí tu pode ter um infarto ou um AVC e daí vai ficar tudo torto. Então, gente, converse com o alimento. Nunca esqueçam isso que eu falei para vocês. Conversem sempre antes de perder o controle, porque tem muito alimento disfarçado aí. Em prazer, mas disfarçado, ele é do mal, tá? Então vamos comer só os alimentos do bem. Então, assim, o que nós vimos durante o nosso curso esse que vocês me acompanharam até aqui? A gente viu os 4 pilares da nutrição funcional. Primeiro pilar é a inflamação crônica. Então, a nutrição funcional nós trabalhamos de tudo que nós vimos, nós trabalhamos informações para combater essa inflamação crônica, que é, como eu falei, do caso do sorvete, dos açúcares, das gorduras do mal, enfim. Ela dribla, nós temos que trabalhar também a resistência à insulina. Muitas vezes tu não está emagrecendo porque tu está inflamada e está com uma resistência à insulina muito grande. Então, é isso que nós tivemos no curso, como trabalhar essa resistência à insulina. Nós trabalhamos bastante, uma das coisas que eu acho fundamentais, que sempre que vamos trabalhar com saúde, temos que começar
pelo terceiro pilar da nutrição. Eu não sei porque que esse não é o primeiro. Eu colocaria ele em primeiro, trabalhar o intestino. O intestino é um dos órgãos da saúde, que mantém a saúde do nosso corpo, mantém a nossa saúde total, mental, é um dos mais importantes. Eu não gosto de falar mais importantes, todos são importantes, né? Mas é um órgão extremamente importante. Então, nós trabalhamos muito o intestino, vocês têm bastante informação. E trabalhamos também o detox, ou seja, limpar o nosso corpo. Então, eu comecei com vocês pelo quarto item, que eu começo de baixo para cima na nutrição funcional. Primeiro, vou fazer um bom detox. Agora, vocês têm aí as orientações para o detox. Faço uma semana ou duas, se puder fazer mais, melhor. Então, uns 15, 20 dias de detox. Faça um bom detox. Depois, trabalhe o intestino. Depois, vamos driblar a resistência à insulina. Como? Vocês têm a informação lá. Vamos fazer uma dieta low carb por um tempo. E combater a inflamação crônica. Como se combate a inflamação crônica? Não comendo porcarias. Tá? Resumindo, não comendo porcarias. Eu acho, então assim, outra coisa que nós vimos, que a cúrcuma é um dos mais poderosos anti-inflamatórios. Os trabalhos científicos estão mostrando agora que a tintura de cúrcuma, aqui no Brasil não se trabalha muito com tintura. Na Alemanha, quando eu fiz a minha imersão em fitoterapia e agricultura biodinâmica, eu conheci lá, eles trabalham mais com tintura do que com extrato. Eu prefiro, mas aqui é muito difícil de achar. Mas se sabe que a cúrcuma, ela reduz a dor igual aos melhores anti-inflamatórios e age mais rápido até. Isso é a cúrcuma. Então, tá lá, eu fiz um cardápio que eu vou deixar disponibilizado para vocês, em que eu coloco tudo isso. Os cientistas brasileiros concluíram uma pesquisa nossa aqui brasileira com castanha do Brasil, que chama, né? Tem que falar castanha do Brasil. Que as castanhas, se tu comer 4 unidades por dia, ela reduz em 20 pontos em 9 horas o colesterol. Olha só, gente, isso é uma pesquisa brasileira. Comer 4 castanhas por dia, em 9 horas ela vai reduzir 20 pontos. Então, incluindo, não estamos falando nada de tirar, vamos incluir na nossa alimentação as coisas. Não tirem nada, comecem a incluir. O suco de beterraba, o nosso kvass, lembra que nós fizemos o fermentado kvass? O suco de beterraba, ele tem o óxido nítrico, que ele promove um relaxamento das artérias. Isso ajuda a combater pressão alta e lá o AVC e o infarto. E no kvass, nós temos uma biodisponibilidade muito maior do óxido nítrico. Então, o kvass é maravilhoso para se usar. É um copinho assim por dia do suco ou umas 2 colheres da beterraba lá dentro, tá? Que vocês lembram que a gente come também a beterraba que fica. Se vocês não aguentarem o fermentado, pode usar agora tem gatos aqui, pode usar também o suco de beterraba. Mas se vocês usarem o fermentado, vocês estão trabalhando junto bactérias boas para tratar o intestino. Então fica muito mais saudável. Vamos lá. Um kvass todos os dias. Um fermentado de cenoura, enfim, aqueles fermentados todos que nós preparamos. O homem tem que cuidar da próstata. Então, o que tem comprovação? Que o licopeno do tomate, do grão da mostarda, o zinco das folhas verdes combate o câncer de próstata. Então, vamos lá, gente. O tomate... tem uma outra pesquisa italiana que diz que para aumentar a biodisponibilidade do licopeno do tomate, ele deve ser levemente cozido, deve ser num molho e com uma gordura de boa qualidade.
azeite de oliva, por exemplo, né? Certo? A semente de abóbora, uma coisa tão barata, a gente corta uma morango, uma abóbora, vamos dar uma torradinha na semente e usar em qualquer lanche, ou então vamos assar a morango ou a abóbora com a semente, dá uma crocância e ela também reduz o câncer de próstata. Coisa simples, gente, coisa simples. Então, gente, esses dados que eu trouxe para vocês é da revista Lancet, que é uma revista britânica, é uma das maiores revistas científicas que tem. E ela diz bem assim, ó, a dieta é a maior responsável pelos números de mortes no mundo, principalmente por causa do açúcar e do sódio. E eu tenho certeza que nós ganhamos uma boa vida com esse nosso grupo. Então, assim, eu vou mandar também para vocês um cardápio em que eu incluo tudo isso que eu falei. É um exemplo, vocês podem ir adaptando para o que vocês quiserem, tá? E daí nesse cardápio nós temos também uma disponibilidade de low carb. Então eu fiz um dia com carboidrato, outro dia sem. E vocês podem adaptar para a necessidade de vocês, tá, gente? Eu amei estar com vocês. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Foi muito bom. Estou aberta a perguntas, não é porque o nosso grupo encerrou que a gente não vai mais se falar. Estou aqui, estou aberta a perguntas. E para quem não conseguiu consultar comigo individualmente, se quiser, estou à disposição. Está valendo ainda aquela promessa lá daquela época que eu falei, lá de dezembro, né? Quando a gente conversou. Certo, gente? Amei vocês. E agora eu estou aqui preparando, não sei se vocês conseguem enxergar lá, essa casa maravilhosa lá. Estou preparando para que vocês venham pós-pandemia, ou pode ser pós-vacina, nós já podemos nos encontrar. Estou aqui esperando vocês nesse lugar aqui, ó, tá? Conto com vocês aqui, certo? Um beijão, amo vocês.